Amigos do programa Resolve Síndico, nosso projeto 2022 está a todo vapor. Hoje, direto do Mister Fogo, com o nosso amigo Janquiel Lima, a síndica Cristina Klein e o síndico profissional Jailson, aqui do Continente. Ok? O que nós vamos falar hoje? Dos casos que aconteceram na última quinzena aqui em Florianópolis. Por exemplo, olha esse vídeo que chegou para a nossa equipe. Por que nos últimos 15 dias nós tivemos vários incidentes nesta área? Para quem lembra, a gente teve ali na área do canto, né? Teve um incêndio ali numa cobertura, esse do vídeo, 2 na Palhoça, e o meu amigo aqui do Mister Fogo, mais conhecido como @MrFogo, isso? Isso, no Instagram é o @MrFogoOficial e também tem o nosso canal no YouTube, né? Que daí é só colocar Mister Fogo lá, que vai gerar bastante conteúdo, o pessoal poder se informar sobre prevenção de incêndio. Nós estamos direto com o Rafael Irani, lá de Jurerê Internacional, que quer fazer uma pergunta para o seu Jailson. A pergunta para os nossos convidados é a seguinte, sobre o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Muitas pessoas, principalmente síndicos, têm dúvida ainda com relação à importância ou obrigatoriedade desse alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, se é obrigatório somente nos condomínios comerciais ou se nos residenciais também é exigido, enfim. Gostaria aí que nossos convidados pudessem falar um pouco a respeito disso, desse documento que é tão importante que a gente tem em mãos para qualquer tipo de problema, né, que venha acontecer no condomínio, que esteja tudo regular perante ao Corpo de Bombeiros. Grande abraço! Seu Jailson, qual é a situação? O senhor já passou problema para fazer a renovação do AVCB? A questão do AVCB eu vejo como sendo essencial para o condomínio e para o síndico, em questão de segurança, né, em função dele estar respaldado com esse documento, essa vistoria que é feita pelo Corpo de Bombeiro, né, atestando que todos os itens de segurança do condomínio estão em dia. Isso pode impactar, inclusive, numa cobertura de seguro, se o condomínio não tiver o laudo de vistoria em dia. Janquiel, e você que participa do dia a dia de diversos condomínios, o que a gente pode passar para o nosso síndico, itens que ele tem que ficar de olho e itens que pode facilitar a vida dele com o bombeiro no AVCB? Acredito que a questão do AVCB ela é fundamental porque vai existir ali o mapeamento, né? A gente vai passar o scanner no condomínio através da gestão de um responsável de segurança, que seria o bombeiro, que seria o órgão maior de fiscalização. Aí, com esse laudo, que seria um atestado negativo, vamos chamar assim, o síndico e o condomínio já tem uma relação direta de onde ele vai fazer, o que ele precisa fazer. Então, ali é o primeiro passo para ele. Então, se ele seguir aquelas etapas ali do laudo, né, ele já consegue ter uma solução de segurança. Só que a questão é, anteriormente a isso, a pergunta que ele pode se fazer é, se eu garantir o básico de segurança, extintor, iluminação, rota de fuga no meu condomínio, eu garanto o que a gente chama de sistema vital. Tendo isso em dia, a comunicação com o bombeiro para fazer a liberação do AVCB, ela acelera, potencializa. Aí eu vou te fazer uma pergunta de leigo, porque a gente tem, a Cris há pouco estava falando comigo aqui, que a gente se preocupa, os programas em geral, a gente fala em grandes condomínios, mas tem os síndicos que estão começando. O AVCB, o síndico ele consegue fazer sozinho ou ele precisa de uma empresa especializada para ter esse acompanhamento? Eu vou passar a pergunta para o seu Jailson, porque ele tem 6 condomínios que a gente está discutindo e relacionando essa questão, e eu acho que ele tem os 2 tipos de condomínio, tanto grande quanto pequeno. Então, é importante que o síndico tenha uma empresa do ramo, né, especializada nessa questão do bombeiro, né, que cuida dessa documentação e que cuida da parte de segurança, para dar um respaldo e um encaminhamento melhor para o síndico, porque nem sempre o síndico tem o conhecimento aprofundado de tudo que precisa, né? E eu vejo até pelos condomínios que eu tenho pego como síndico, que não
tem se dado a importância no AVCB, no auto de vistoria? A maioria dos condomínios que eu peguei não tem o AVCB, ou nem passou pelo Corpo de Bombeiro. Então, eu vejo que é um ramo que tem que crescer, tem que melhorar o conhecimento dos síndicos em relação a isso, a importância que tem e a responsabilidade que ele síndico, tem em manter esse documento em dia, né? Em ter esse laudo, essa vistoria sempre em dia, com os condomínios, né? Em função da responsabilidade que ele tem. Esse ainda é um dos itens, né, meu amigo, que a gente estava conversando nos bastidores, que infelizmente o morador ele só toma uma atitude quando acontece alguma situação próxima. Infelizmente a cultura, que é o que você já está falando, é referente à cultura. A cultura que a gente tem dentro dos condomínios hoje, ela se relaciona não a medo, mas a dor financeira. Então, ele só vai olhar para esse preventivo de incêndio quando esse AVCB mexer numa notificação ou auto de vistoria. Que se esse auto de vistoria vai sair um auto de inflação, que daí vai ser um auto de multa. Que não é barato, né? Não, então vai ser de acordo com a área e risco. Então, quando chegar na multa, aí eles vão olhar para isso. Então, é toda uma cultura, né? Eu acho que o importante é os síndicos começarem a ter consciência da importância disso e levar isso para as assembleias, mostrar para os condôminos o quão importante é esse documento, né? Inclusive, eu tenho frisado isso com os conselheiros, que a questão de não ter um AVCB pode impactar no pagamento de um sinistro. Geilson, a gente teve no programa anterior nosso, o Ayrton, que é do Clique Síndicos, lá de Porto Alegre. Um abraço ao pessoal do Clique Síndicos lá, que é um canal condominial em Porto Alegre, que ele falou uma coisa muito correta. A gente fez um programa relacionado aos condomínios como eram na década de 80 e como são hoje, 30 anos depois, né? Uma das coisas que as pessoas não entendem em casa, se o síndico levar a ponta da letra, o que diz a lei hoje, ninguém ia querer ser síndico. Porque aí está uma situação de responsabilidade de inúmeras vidas. Ter um respaldo, ter uma empresa parceira para que auxilie ele nisso. Uma boa comunicação. E dê, digamos, as melhores alternativas para o condomínio, porque cada condomínio tem uma situação diferente. E a legislação ela muda muito rápido. Justamente, e tendo uma empresa que é especializada no ramo, ela vai te orientar, vai te ajudar nesse sentido, até financeiramente também, em reduzir, dar uma alternativa que seja mais barata para aquela situação daquele condomínio. Literalmente o preventivo é mais barato do que o corretivo, né, Janquel? Com certeza, e não tem como corrigir a perda de uma vida. Essa forma eu não aprendi ainda. Não tem valor, então, né? Se a gente focar aqui a prevenção de incêndio e a gestão condominial, tanto do síndico quanto das administradoras, ela está focada na prevenção de segurança da vida, perder uma vida não tem como voltar atrás. Então, a gente não deve pensar só que vou perder um patrimônio. Existem condomínios igual eu atendo que o seguro passa de milhões. Não é o patrimônio. O maior patrimônio que existe no condomínio, que o seu Jailson faz gestão, que a Cris faz gestão, o maior patrimônio que existe dentro da Mr. Fogo, ele se chama vidas humanas. Então, esse é o foco do preventivo de incêndio. É por isso que a gente deve frisar a cultura da segurança, não do patrimônio em si. Patrimônio sim, porque é aquilo que a gente batalhou para ter, mas principalmente do patrimônio humano. Ter o auto de vistoria em dia é mais ou menos o mesmo pensamento que tem do seguro, né? O seguro de vida, o seguro de carro, o seguro de casa. Tu faz o seguro para não usar. Tu faz Isso o seria o seguro ideal. para ter uma segurança, né? Num caso de uma necessidade. O auto de vistoria do bombeiro é a mesma coisa. Tu faz, vai ter um custo, mas tu não pode pensar aquilo como custo, e sim um investimento em segurança. Amigos do programa Resolve Síndico, o projeto 2022 já está no ar. Hoje, direto aqui da Mr. Fogo, nós estamos com Janquiel Lima, técnico preventivo de incêndio, diretor executivo da Mr. Fogo. @Mr. Fogo, isso? Isso, o nosso canal do Instagram, para quem quiser acompanhar a gente ali, né, é @Mr. Fogo. E @Mr. Fogo Oficial no canal do Instagram, e no YouTube é Mr. Fogo. A gente tem um trabalho bacana no Instagram, só fazendo uma ressalva, aproveitando essa entrada, a gente tem um trabalho bacana que segunda, quarta e sexta-feira, no período da manhã, a gente faz uma live falando sobre mentalidade e desenvolvimento humano. E nas quinta-feiras à noite, a gente gera um conteúdo de uma grande live. E 2 vezes por semana também lá no YouTube, daí nós temos vídeos toda semana. Toda terça e toda sexta-feira tem um vídeo novo explicando o universo da prevenção de incêndio, tanto dentro da obra quanto para o síndico. O João aqui ficou sabendo que o Janquiel
é um grande instrutor na área de segurança civil de bombeiros. E através de amigos, um abraço à grande Juliana Quinte, que nos indicou, para a gente vir conhecer esse trabalho aí do Janquiel, que não é só cursos, né, Janquiel? A gente vai ver no decorrer do programa que tem muito mais coisa aí agregando, né? Perfeitamente. Na verdade, eu estou me formando como bombeiro civil, né? A questão ali é que a gente sempre acaba compartilhando, dentro desse própria formação, a gente acaba compartilhando um pouco da nossa experiência de preventivo de incêndio, porque o meu foco e o meu desenvolvimento é na prestação de serviço dentro do condomínio. Então, a gente vai desde a parte de instalação de para-raio, rede de gás, rede de alarme de incêndio. A gente fez uma solução completa para o síndico, né? Tanto da consultoria quanto a instalação desses sistemas. Mas dentro da parte da Juliana, por exemplo, né? Ali a gente deu uma formação para eles dentro do curso que eu estou praticando, que é lá na Escola Prevenir. Quem quiser seguir, é muito boa escola de formação de bombeiros civis. Eu acabei dando um módulo do curso lá para a minha turma, né? Sobre preventivo de incêndio. Né? Mas eu estou me formando ainda como bombeiro civil. Irã, mais uma vez com a gente aqui, o Irã lá da Palhoça, do Via Cambirela, com a gente hoje falando um pouquinho de preventivas, isso, Irã? Exatamente, a preventiva que é um dos itens de grande importância dentro de um condomínio, né? Que você pode evitar desde danificações em estrutura, como também preservar vidas, que é principalmente esse foco. Às vezes não é só esquentar uma pipoquinha e dormir, né, Irã? Exatamente, não é esquentar uma pipoquinha e dormir, colocar uma panela no fogo e dormir. Um carregador de celular em cima do sofá, em cima do cobertor. Exatamente, um carregador de celular, você coloca o carregador de celular, coloca o cobertor em cima do celular, de repente aquele negócio aquece, já começa a ter um princípio de incêndio, dependendo da temperatura. Um dos princípios que a gente teve, se eu não estou enganado, em Balneário Camboriú, recentemente, foi esse mês agora também, foi recorrido a um aquecedor, né? Foi colocado um aquecedor para secar roupas e coisas assim em cima do sofá. E esticou-se as roupas ali. Daí aquele aquecedor acabou entrando em combustão toda a parte ali da roupa e a espuma, e daí pegou fogo esse princípio de incêndio, justamente por causa disso que o senhor está falando. Na última quinzena, aqui na região da Grande Florianópolis, mais no Estreito ali, na região do Estreito, nós tivemos 6 eventos com pequenos incêndios, onde houve a perda total das unidades. Cris, é uma área que você atua e vê bastante disso. E não é só no condomínio grande, né, Cris? Que a gente estava conversando nos bastidores, o condomínio pequeno, as pessoas, pela aquela cultura menor, de mais residência, acabam tendo um pouquinho de, não vou dizer negligência, mas uma cultura de deixa assim, né? Os prédios mais novos já vêm nas construtoras, já entregam com os itens de preventivos mais bem atuais. No caso, nos que eu atuo, tá? Não tem todos, não tinham todos. Então, tu vai fazendo ao longo do tempo, tu vai adequando, porque as normas vão mudando e você tem que se adequar. O síndico tem que se adequar conforme vem sendo pedido tudo. A gente tem uma parceria há 3 anos já com a Mister Fogo, nesse sentido de não só cuidar dessa prevenção, mas de consultoria. Eu chego e digo, eu quero isso, como é que vamos fazer? Vamos fazer de tal forma, o prédio é pequeno, qual é o custo? Aí eu choro, e aí a gente vai resolvendo essa situação. Por que eu falo isso? Porque num prédio grande, o condômino não sente muito quando porque você tu dilui por um número X de unidade, que são 200, 300, Isso. consegue fazer. Agora, num prédio menor de 14, 20 unidades, tudo impacta na taxa, tudo no bolso, né, Cris? Qualquer coisa impacta. E o condômino ele reclama. Por isso que é importante ter uma empresa adequada, honesta, e que saiba que vai fazer um trabalho graduativo. Até porque, como você falou, a gente está com uma legislação atual, às vezes, num prédio de 40 anos. Eu estava morando num prédio na Gama Dessa, que tem 42 anos. Imagina a síndica pegar um prédio que foi entregue há 42 anos com uma legislação e ter que atualizar. Hoje a gente tem N situações, né? É o se liga na rede que quer que atualize. Isso. É a energia elétrica, que o cabeamento, as subestações estão saindo de dentro dos condomínios antigos para ir para fora, tem um custo. Sim. Bombeiro tem outro custo. Então, impacta muito. E quanto menor o número de unidades, maior o peso. Maior é o impacto. E a mágica que tu faz daí, Cris? Então, aí eu corto tudo que é supérfluo. Aí eu consigo cortar o jardineiro, aí eu consigo cortar
algumas melhorias para embelezamento. Isso aí você tem que dar priorizar. Exato. Porque é aquilo que eu digo, você pode olhar para o teu jardim e dizer assim, ele está mais ou menos bonito. O seu hall, ele está mais ou menos bonito. Mas você não pode pegar o preventivo de incêndio e dizer, ele está mais ou menos do jeito que eu acho que está bom. Porque o bombeiro vai dar uma multa mais, não vai ser menos, vai ser sempre mais. Então, o preventivo de incêndio é aquilo aonde a gente não vai poder economizar. Eu queria aproveitar, Janquiel, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje a gente vê, todo mundo sabe o número, né? Eu estou há 22 anos na área condominial aqui em Florianópolis. Ainda as pessoas só se movimentam após um sinistro ou uma denúncia. Como é que hoje os clientes te abordam? Já é sempre com o fogo, já o incidente, ou realmente está havendo uma conscientização, as pessoas têm te procurado para fazer realmente o preventivo? Eu acho que a gente tem basicamente 3 níveis de mentalidade, né? Vamos botar ali o jovem, vamos botar o adulto e vamos botar aquela pessoa de trabalho já mais avançado, que seria o social. A gente vai ter 3 níveis de síndico. A gente tem aquele síndico que começou hoje e pegou uma batata assando na mão dele, e a primeira coisa que, se ele é morador e não é um síndico profissional ou nunca pegou, ele vai pensar, precisa economizar. Esse síndico, esse perfil jovem, ele vai te entregar a batata já pegando fogo e o custo dele vai ser muito maior. E o risco dele também é muito maior. Tem aquele síndico que já é o síndico adulto, onde ele já vem de uma sindicância ou pega um prédio muito grande. Esse síndico ele já vai fazer uma manutenção mais preditiva ou preventiva. Então ele vai acompanhar o sistema e vai resumir. Já tem um planejamento. Já tem um planejamento, mas talvez não tenha ainda tudo certinho, porque existe ali um decorrer para poder equilibrar, né? E existe aquele síndico maduro que faz um trabalho mais social. O que eu chamo isso de social? É um síndico que realmente compreende o risco que está na mão dele e faz uma priorização de danos. Então, esse síndico vai entrar em contato conosco para fazer uma avaliação antecipada do problema. Entende? Então, o adulto, muitas vezes ele não vai antecipar, ele vai corrigir o que vai aparecendo, mas de uma maneira bem sensata e priorizada. Mas aquele síndico já muito mais experiente é o cara que vai nos procurar para fazer uma manutenção preditiva. 3 tipos de manutenção vai existir para esse síndico. Preditiva, preventiva e corretiva. A mais caro sempre vai ser a corretiva, que corrige. É o último ponto. Estourou a rede de gás. Fecha o gás do condomínio, solda, troca a tubulação. Corrige. Estourou a rede de hidrante. Fecha a rede de hidrante, corrige. Queimou lâmpada, alguma coisa está ali, corrige. Isso é o último. Preventiva. A cada 12 meses eu faço a inspeção do meu ar-condicionado. A cada 12 meses eu faço a inspeção do meu sistema elétrico, dos meus disjuntores. A cada 12 meses eu faço um teste de estanqueidade na minha rede de gás, né? E preditiva, eu coloco o meu zelador uma vez por mês, visualizar os extintores de incêndio para ver se eles estão com pressão ou estão sem pressão. Eu peço para o meu zelador uma vez por mês desligar as luzes de emergência do disjuntor para que elas liguem e descarreguem 100% para que a placa delas funcione e elas tenham um maior tempo de vida. Então, infelizmente, a gente vai ter ali 70, 20 e 10. O que é isso? A gente tem 70% do síndico que começou inexperiente e vai ter que pagar mais caro porque ele só vai corrigir problemas e não vê priorização. 20% é aquele síndico maduro que vai fazer uma organização de danos ali, mas ainda não tem o plano ideal na mão dele. E 10% é aquele síndico que consegue ter uma comunicação ótima dentro do condomínio dele e consegue selecionar as melhores empresas e o melhor momento para cada coisa. Porque às vezes não é o momento do condomínio. Às vezes o momento do condomínio que o síndico pega é o momento de garantir o primeiro contato de segurança, sistema vital, extintor, iluminação e rota de fuga. Às vezes ele só tem caixa para esse primeiro momento, mas é melhor um primeiro momento básico do que momento nenhum. Mas é muito importante também que o síndico ele faça esse trabalho contínuo, né, Janquiel? Porque, Irã, eu passei uma situação que eu quero fazer um próximo programa agora, que é sobre a continuidade do trabalho de síndico. Né, para todos nós aqui que fomos síndicos profissionais, infelizmente o nosso amigo é bombeiro, ganha da gente, né, mas todo mundo quando era pequeno queria ser bombeiro, né, ter um caminhão de bombeiro, então tu está à frente da gente. Nós pegamos como síndico, pegamos a bucha. O que me preocupa muito nessa situação, Janquiel, agora, é assim, ó, um trabalho desse, o cara leva de 2 a 5 anos para regularizar um condomínio. Não é de ontem para hoje.
E daí, Irã, a gente pega uma oposição que nunca teve lá na nossa cadeira, Cris, sentado lá, e tira o teu mandato. Isso não é só com preventiva, né, Irã? Hoje, a continuidade no trabalho de síndico é muito difícil. É muito difícil as pessoas darem continuidade. E quando você trabalha principalmente com prevenção, né, onde você estabelece muitas vezes valores, porque você, para fazer essa prevenção, você trabalha com valores, muitas vezes o morador não consegue entender que aquele valor, ele fala assim, não, está tudo funcionando, então esse gasto não precisa, ou para que esse gasto? E às vezes alguém do conselho também te questiona por que esse gasto está tudo funcionando. Não, você tem que trabalhar com prevenção, você não precisa deixar acontecer para que você possa trabalhar com reparos. O custo é muito maior. Tu teve um iceberg lá no teu condomínio que chamava-se ETE quando tu assumiu, né? Se eu me lembro bem, né? Que lá foi um elefante branco, até tu conseguir botar em ordem e o pessoal não entendia isso, né? Isso, nós tivemos que fazer um trabalho muito grande de conscientização e informação em relação às ATS, que você tinha que mostrar para o morador o gasto que você tinha que ter para poder manter ela, né? Fazendo as manutenções mensais, porque se você não faz a manutenção mensal, se você não faz a prevenção dela, se você não olha, não tem o cuidado mensal com ela, e for ter só o cuidado, né, semestral ou anual, o custo é muito alto. Sim, sim. Para o síndico que está começando a ETE, é a estação de tratamento de esgoto, é estação isso? de tratamento de esgoto. E Janquiel, vamos falar com a Cris aqui um pouquinho, porque foi um hóspede da casa da Cris. Como diz nosso amigo Ayrton Rocha, lá de Porto Alegre, do Clique Síndico do Portal, o maior portal do Rio Grande do Sul de condomínios, ele diz bem claro, Irã, se as pessoas soubessem a responsabilidade geral que tem um síndico na atualidade, Janquiel, o cara não sentava naquela cadeira lá. Porque você pode ser preso a qualquer momento por irregularidades. Né? Agora mesmo a gente estava conversando nos bastidores, você falou que além dos bombeiros, a Polícia Civil está se envolvendo nas vistorias de preventiva, porque as pessoas viram que um síndico hoje ele tem a responsabilidade. Quantas mil pessoas dentro do teu condomínio por dia, Irã? O último censo, falamos censo porque é praticamente uma cidade, o último censo que realizamos há 15 dias atrás tinha 2.780 pessoas. Não, e isso é interessante tu falar, porque o meu prédio é muito pequeno nos ingleses. E quando eu chamei a Mr. Fogo para fazer o preventivo, nada, estava tudo muito certo, era um prédio novo. E alguns moradores questionavam, mas por que você vai trocar todo os para-raios? Lembra como estavam? Não é? Por quê? Porque eles não tinham conexão eles não tinham aterramento nenhum. Era simplesmente barras de ferro. E isso... Era só estético? Só estético. Você só consegue se você você tem um curso para isso. Se você se especializa, se você consegue entender, eu vou olhar para cima no meu prédio, eu sou uma síndica que vou lá em cima, eu sou uma síndica que vou no telhado, só assim eu consigo ver. Cris, tem colegas nossos que se espantam quando a gente é chamado para ser candidato a síndico e tu diz assim, cara, eu preciso visitar o condomínio. Eu recebo editais, eu acho que 2 ou 3 editais de eleição por semana, porque eu tenho um círculo de muitos amigos, ex-alunos de cursos que a gente participou, de eventos, e eu passo para as pessoas como parceria mesmo. A pessoa indica a minha empresa, eu vou lá e indico o cara. Eu acho que tu tem que passar para frente os bons profissionais. Né? E eu vejo muito no mercado, Cris, pessoas que se candidatam sem saber qual é a previsão orçamentária do condomínio. Eu acho isso absurdo. Como é que tu vai administrar um negócio que tu não sabe o financeiro? Né? Vão administrar mandando currículo sem ter visitado o condomínio. Como você falou, qual é a demanda que tem num telhado? Né? No telhado a gente tem de falta de... Esses dias eu subi num condomínio ali no... Eu não vou dizer o nome do condomínio, mas aqui do lado de Shopping Itaguaçu, do lado do Hospital da Unimed, ali, na rua ali da São Ludgero, eu fui ali no condomínio para a síndica, que ela assumiu. Cara, Irã, quando eu abri a caixa d'água, cara, o menor bicho que eu achei lá dentro foi um pombo morto, cara. O condomínio não tinha uma limpeza de caixa d'água por balancete há 8 anos. Se os 8 anos
Vamos botar uma média de 2 anos por síndico, vamos botar que passou 4 síndicos, ou 1, não sei, mas vamos botar, são 4 administrações. A pessoa não se preocupou nem com o básico, que é a água. Me preocupa se essa pessoa chegou no preventivo, Janquel. Não chega, né? Porque é algo que tu não enxerga. Eu lembro que quando a gente faz a manutenção dos extintores anualmente, algumas empresas que eu já vi não fazem das mangueiras. Não fazem das mangueiras. Por quê? Porque ninguém precisa daquela mangueira, a não sei quando, no incêndio. Mas se você não faz a manutenção da mangueira, como é que você vai ter certeza que ela está funcionando? É isso que nós fizemos. Lembra? Não tinha sido feito. Então, assim, por que eu me preocupo tanto? Ah, mas você se preocupa tanto, está tudo tão em ordem. Gente, como é que eu vou saber se está em ordem? Janquel, a gente teve aí, na última semana, 6 eventos, e eu queria saber, assim, por que ainda ocorre esse tipo de incêndio em condomínios de pequeno porte? Para a gente poder compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo e o que foi que aconteceu, eu vou fazer um adendo ao que o Irã falou para a gente. Ele teve que fazer, para poder fazer uma ETE, né, a Estação de Tratamento de Esgoto, ele teve que fazer um trabalho forte de comunicação e sinalização? Conscientização e comunicação. Comunicação. O que isso é? Cultura. Ele teve que implementar todo um processo cultural para as pessoas poderem compreender o que ele estava fazendo. Primeiro ponto. Então, na capital, o que aconteceu? A gente tem aqui uma estrutura de energia que ela transcende a 3 gerações já. Ou seja, a gente vem atualizando o nosso sistema de energia, tanto da Celeste quanto das residências, mas a gente ainda tem um processo, por exemplo, a nossa estrutura hoje, ela está dentro de uma sede antiga. Essa sede aqui, ela tem 40 anos. Então, a fiação que está aqui, ela é rígida. Então, para poder fazer a instalação no ar-condicionado aqui, por exemplo, eu tive que puxar toda uma linha paralela, nova, com a fiação flexível, com a fiação moderna, e ligar um disjuntor e um DPS para poder garantir que não vai causar um curto na rede que já existia. Porque a rede que já existia aqui, ela não suporta esse tipo de carga energética. A gente tem uma estabilidade, quando a linha do coração, lá nos filmes que a gente vê, ficou reta, estabilizou, morreu. E a gente tem a linha de estresse, que é o batimento contínuo. A linha de estresse é a linha da energia que vem da rua para dentro das residências e dos prédios também. A partir do momento que um prédio já tem 20 anos e ele começa a fazer uma atualização, tanto de televisão, quanto de ar-condicionado, quanto de geladeira, tecnologia dentro dessas unidades, é estética, igual a Cris falou. Prefere-se primeiro colocar 20 ar-condicionado do que dar uma revisão na rede elétrica. Isso gera um pico de energia. Esse pico de energia ele gera um aquecimento que gera um curto. E ligado a isso, a gente tem o principal elemento dos incêndios. São 3 elementos. A gente vai ter o tempo seco, a falta de chuva, né, a combustão automática, e a gente vai ter um 4º elemento ali que vai ser a negligência humana. Então, o pior elemento causador de incêndio, seja nesses da capitais quanto fora, é a negligência humana. A partir do momento que o rapaz sai e me coloca uma pipoca ali e vai curtir a vida dele deixando uma pipoca ali, negligência humana. Essa negligência está relacionada tanto à falta de atenção quanto à cultura. Porque a partir do momento que eu não me importo com o que vai acontecer, eu não fui educado para perceber que eu posso causar um incêndio deixando um aquecedor em cima de um sofá, o caso de Camboriú, eu não estou nem aí para aquilo ali, porque eu não prestei atenção, eu não tive cultura e educação. Então, a negligência, junto com a eletricidade, ela é causadora de 70% dos incêndios. Então, esses incêndios da capital, Balneário Camboriú e Itajaí, no último mês, foi um pico, né? Foi 627%. 627% a mais do que o mesmo quadro do ano passado. O que mudou? Mudou mais tecnologia e talvez a população ainda mais negligente, olhando somente para doenças infectocontagiosas que a gente está tendo no momento, né? E toda essa questão de quadro, a gente acaba desvirtuando a atenção para algumas outras coisas e gera esses incidentes. E outra coisa também, né, Janquel? O excesso de pessoas internos, né? Porque antes a gente tinha um fluxo. O que era no condomínio, né, Cris? O pessoal saía às 8 da manhã, voltava às 6 da tarde. Hoje tu tem o condomínio vivendo... O home, né? O home praticamente 24 horas dentro de casa. Isso aí, o que sobrecarregou? Por isso que eu digo, a gente começa um programa sobre preventiva de incêndio, mas condomínio envolve tudo. Por exemplo, Irã, as caixas de gordura que limpava de 6 em 6 meses.
Hoje tem que limpar mais, Não, hoje porque tem alterou- muito mais gente em casa. Não, hoje alterou, aliás, alterou tudo. Alterou consumo de água, alterou Manutenção de detetização, portão, porque o manutenção portão de abre muito portões, mais, 4, 5 vezes mais. Todos os seus serviços foram todos alterados, porque você passa a ter um volume de pessoas, né, dentro do condomínio que Um você não trânsito tinha. maior. O trânsito é muito maior, o consumo é muito maior, né, a utilização de elevador, de outros produtos, de outros materiais, de outros utensílios que você tem é muito maior. Então, há um desgaste maior. E você sabe que por conta desse aumento no fluxo, aconteceu algo dentro do preventivo de incêndio que é interessante a gente sinalizar como alerta para os síndicos, que é o compartilhamento da responsabilidade civil. Ou seja, antigamente a gente tinha a responsabilidade total dos órgãos de fiscalização, seja ele bombeiro, seja ele CREA, seja ele CAL, seja ele quem for. Eles fiscalizavam e mantinham para que aquilo fosse fiscalizado. Com esse aumento da população no home, com esse aumento da população consumindo mais de fato o que está dentro de posse dela, a sindicância, ela quem começar a prestar conta para os bombeiros. Então ele não vai mais fiscalizar, ele vai te exigir um laudo, né, e um controle de manutenção para garantir a segurança. Então, se acontecer alguma coisa ali, não é mais o governo ou o órgão, é o síndico. Porque ele não tem mais como ter controle de acordo com a demanda, né? É muita gente para fiscalizar. Não, e a gente viu em tudo na área condominial, e daí eu vou pegar a Cris. Daí ferra o condomínio pequeno, né, Cris? Porque daí tu tem uma previsão orçamentária. O Irã, eu não vou dizer, porque o Irã é uma cidade. Né? O Irã, ele consegue ainda, dentro da mágica que ele faz lá, 4 anos? 4 anos. 4 anos de síndico, né? Graças a Deus não, graças ao profissionalismo, uma gestão contínua. Eu acho que isso mostra o trabalho do Irã, mas um condomínio grande, o cara consegue apertar. E o condomínio pequeno, Cris? Eu sou síndica lá há 6 anos e faço mágica mesmo, nesse sentido de tem que cortar custo, tem que cortar, não tem o que fazer. Você tem que descobrir aonde você vai cortar. Por exemplo, eu estou precisando fazer manutenção predial, né? Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer rateio. Eu não tenho como não fazer rateio. Como eu vou fazer mais rateio ainda para outras coisas? Então eu tenho que elencar o que é importante, mesmo. tá? E o que eu digo assim, tudo, como o Irã estava falando, modificou muito a vida do condomínio. Então, alguém diz assim, poxa, mas a piscina não sujava tanto quanto suja hoje, mas as pessoas estão usando mais. Entra muito a questão da responsabilidade que seria o bom senso, né? Porque, por exemplo, vou citar você mesmo, Cris. Eu fui no seu condomínio para fazer manutenção de para-raio e daí eu fiz uma geral, igual eu sempre faço no seu condomínio, e falei, Cris, a tua válvula do hidrante de recalque, que é o hidrante lá da rua do bombeiro, está trancando. Não foi? Foi. Você falou, Janquiel, agenda e vamos resolver, porque se eu precisar... Eu falei, não, Cris, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma lubrificação em todo o teu sistema e se ela realmente não liberar, a gente troca. A gente fez uma manutenção preventiva, a válvula dela voltou a operar, a gente secou todo o sistema, não precisou trocar. Mas você não pensou na questão da segurança, né? Sim. Exatamente. O que eu pensei na hora? Eu sabia, eu já tinha um orçamento, eu sabia que ia ser a troca tem um custo maior do que uma manutenção. Aí eu falei, da onde eu vou tirar? Comecei a pensar, se tiver que trocar, vamos trocar. Mas aí, eu também, assim, é muito de você confiar também na empresa. Eu estava presente, eu participei, eu vi o rapaz, o funcionário fazendo a manutenção. O funcionário olha para mim e diz, dona Cristina, não precisa trocar. A credibilidade que o profissional te passa é tudo, né, Cris? Foi ótimo. Por quê? Porque como você não vai trabalhar com uma empresa dessas que te diz, não precisa trocar, não troque. O preventivo de incêndio, como qualquer outro sistema de prevenção à vida ou social, ele vai falar com as pessoas. Para falar com as pessoas, igual a Irani falou, a gente precisa de uma comunicação clara, né, objetiva e também informação, que comunicação é diferente de informação. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia começar a desenvolver uma linguagem junto no meu grupo de WhatsApp,
né, dizendo, ó, tal sistema está com falha. Esse sistema pode ocasionar com que a gente não consiga usar o extintor de incêndio, por exemplo, e apagar uma tomada. Então, achar um meio de desmistificar esse sistema para que as pessoas tenham mais vontade de saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu sempre apelidei, e gosto de apelidar, o sistema de alarme de incêndio de vizinha fofoqueira. Por quê? Imagina um prédio de 5 andares, certo? Pegou fogo no primeiro andar do prédio. Como que o pessoal lá do quarto, do quinto andar vai saber que está pegando fogo no prédio? Não tem como ele saber. Então, se estiver pegando fogo, eles só vão ter conhecimento quando a chama chegar lá ou a fumaça. Aí já é tarde para fazer uma evacuação. No caso do senhor Irã, não tem escada de emergência, é a escada principal de acesso. Se fosse um andar... Quantos andares tem lá? 6 andares. Com 6 andares, para te fazer uma evacuação dentro de um corredor, é quase impossível. Então, se não tiver um sistema de aviso a esses condôminos que está pegando fogo em alguma região ali, para que eles tenham velocidade e tempo de sair dali, ferra tudo e eu perco vidas. Então, o alarme de incêndio ele é considerado a vizinha fofoqueira, porque pegou fogo no primeiro andar, ele vai comunicar lá o 6º andar, que é o que corre mais risco, é o último, né, nesse caso de fogo no primeiro, que está pegando fogo. Comunicou automaticamente que está pegando fogo lá, o pessoal sai. Então, mas isso como que se faz? Através de uma didática simples assim. Talvez um dia por ano seja o dia da prevenção no condomínio. Igual tinha dia da bandeira na escola antigamente, que se perdeu, tinha o dia da prevenção. Será que nesse dia da prevenção o corpo de bombeiros sempre tem o trabalho comunitário? Você pode agendar no corpo de bombeiro, ele vai mandar algum bombeiro lá para fazer esse dia de prevenção e começar a implementar uma cultura, né? No teu, perdão, no teu caso é mais difícil, mas pode ser feito da mesma maneira. Agendar um dia de cultura. Nesse dia, a gente pode selecionar empresas para falar da área, para botar banners falando do assunto, para mostrar vídeos para moradores ou compartilhar esse tipo de conteúdo pelas redes de WhatsApp, e-mail. Porque uma coisa que esses dias me chamou a atenção, todo mundo conhece aí nas redes sociais aí, né? A Alice, o Cocó. A Alice é minha filha de 3 anos. Esses dias uma criança chegou para mim num programa que eu estava fazendo e ela assim, se aconteceu alguma coisa, quem eu chamo? Uma menina, eu acho que tinha uns 9, 10 anos, e a gente estava conversando sobre condomínios numa gravação, e ela chegou assim, ô João, e se acontecer alguma coisa, quem eu chamo? Eu acho que isso abre para nós um alerta. Um alerta, com certeza. Porque as crianças, os adolescentes, né, Irã, estão sempre no condomínio correndo, estão sempre brincando. Lá tu tem uma galera lá dos 10 aos 16, ali na galera que fica na quadra. Aquele pessoal provavelmente vai ser o primeiro que vai ver o sinal de alguma coisa errada. Exatamente. Essa galerinha dessas crianças, digamos, aquelas faixas etárias de 4 a 7, né, que são as que mais cobram e praticamente reproduzem tudo o que você fala ou que você ensina, e você tem das 7 até os 12, 11, 12 anos, que são aquela galera com a mais correria, né? Aqueles pré-adolescentes, e você tem os adolescentes. Abaixo, né, de 15, 14 anos, essa turma é a turma que te ajuda muito. Porque elas acabam levando para os pais o que tem que ser feito, como deve ser feito. Eu tive, por exemplo, essa semana, mais exatamente na terça-feira, eu tive um acionador que ele entrou em curto e começou a acionar justamente a central. Uma menininha de 7 anos, 6, 7 anos, foi na minha sala, disse, olha, o acionador do 5º andar disparou a central de incêndio. Fantástico. Como não tem fumaça, não tem nada, não precisa chamar o bombeiro. Uhum. Muito, muito interessante. Então você vê que essa turma são a turma que acabam levando e acabam assimilando muito mais rápido do que muitos adultos. Por isso que é importante cada condomínio ter um canal de comunicação mesmo, né? O pessoal botou aquela história, tem que ser o aplicativo, tem que ser... Não, às vezes é um canal de comunicação direto, né? Porque na emergência, isso, segundos, vai ser diferente com vidas, né? Uma coisa que eu estava falando aqui, importante também, principalmente prédios onde você tem pessoas de uma idade um pouco mais avançada, essa pessoa ela não vai pegar o extintor de incêndio, concorda? Ela não vai. Então, o que acontece? A gente tem que ensinar isso. Então, seria até
como o nosso colega pode pensar, não sei como é que tu age lá no teu condomínio, mas no meu, se o Janquiel quiser, a gente poderia até marcar para ensinar a usar o extintor. Qual o extintor que eu não posso usar na água? Qual o extintor que eu não posso usar na elétrica? Porque a gente... Eu não, entende? Não é todo mundo que sabe. A gente que está aqui no mercado é fácil falar, né? Mas a pessoa lá no final, realmente, Cris... Além de tu estar... tu não saber, você está apavorado. Porque fogo apavora qualquer pessoa. Ninguém pensa assim, tá tendo um incêndio no 3º andar. Eu estou no 1º, eu vou sair calmamente para a rua. Ninguém pensa assim. A pessoa olha o fogo ou a fumaça e se apavora. Até o que você sabe, você esquece. Imagina se você não sabe. Eu estou rindo aqui, Cris, porque eu tive uma situação, todos sabem, né? Eu sou gerente da FRJ, Serviços Terceirizados, e teve uma situação que um cliente me ligou, que trabalhava com uma outra empresa, né? Que ele queria um treinamento para os funcionários. Daí eu perguntei para ele, mas por quê? O senhor não trabalha com a empresa X aí? Mas no dia que pegou fogo no prédio, o porteiro foi o primeiro que correu. Me diz uma coisa, Janquiel. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a gente tem que fazer com um incêndio a mesma história da máscara do avião, né? Primeiro a gente tem que nos proteger. É o primeiro caso. Diga se eu estou errado. Eu vou falar como leigo agora, o João sabe de obra, não de incêndio. Aconteceu um incêndio, é 193 primeiro, né? Exatamente. E é bombeiro, primeiro deles. Depois a gente vai ter ali o SAMU, que é muito importante. Que é 192. Depois a gente vai ter ali a Polícia Militar. 190. E a Polícia Civil, acho que é o 191, né? E é o a 191. Defesa não, Civil eu acho que muito importante. A Defesa Civil, acho que... Defesa Civil. A gente tem também um canal que é bem importante, que eu compartilho nas redes, a gente fez um post falando também, que é a comunicação sobre a defesa da mulher. Que existe um canal direto hoje para a defesa da mulher, que tu pode usar tanto para a defesa da mulher, quanto para a defesa de jovens ou idosos. Então, ter, quem sabe, essa comunicação... Tem um síndico nosso, é o síndico... O seu Edson. O seu Edson, vou mandar para ele, já que eu falei dele, esse condomínio. Ele fez um cartaz do tamanho dessa revista sua, assim, bem simples, no computador, dizendo assim, ó, contatos em caso de emergência. E ele colocou com uma letra bem grande no elevador. É horrível aquele cartaz dele. Só está dizendo contatos, mas ele tem ali todos os números de telefone, ele tem ali, e o último número é o número dele. Então eu falei para ele até que eu achei interessante. Mas por que o senhor fez isso? Ele, porque uma coisa é você pensar um número de telefone quando você está de boa. Outra coisa é você pensar um número de telefone quando você está nervoso. Então quando a gente está nervoso, a gente não sabe nem onde é que a gente está. Sim, sim. Quem dirá achar um número de telefone para ligar. Mas na ordem. Vamos simplificar para o pessoal aqui. Primeira coisa, Raquel, ter um princípio de incêndio, um suspeito, é 193. Você vai ligar para o bombeiro, perfeito. Segundo, avisar os funcionários e a administração do condomínio 2. Perfeito. Ok? E terceiro, eu acho que seria a evacuação daí, havendo realmente o sinistro. Seria isso? Isso. Vamos imaginar que teve um princípio de incêndio numa tomada, né? O primeiro passo seria, se eu sou um zelador ou um morador, eu vou tentar fazer o combate. Porque se eu não fizer o combate naquele princípio de incêndio, ele pode crescer. Então, peguei o extintor de incêndio, fiz o combate. Apaguei o princípio de incêndio, eu não preciso ligar para ninguém. Né? Eu não preciso nem comunicar ao bombeiro. Eu posso comunicar se eu ficar inseguro. Será que esse sistema subiu e foi para algum lugar? Eu comunico o bombeiro. Se não, eu fiz o combate, eu apaguei o problema. Pegou fogo no ar-condicionado, por exemplo, né? E esse fogo começou a crescer, eu não vou conseguir fazer um combate, eu vou ligar para o corpo de bombeiro e, em simultâneo, eu vou iniciar uma evacuação total do prédio. Porque a gente teve uma situação de grandes proporções aqui, que foi o Forte, né? Sim, eu dei uma entrevista, inclusive, na Rádio Jovem Pan sobre essa questão. Existia lá os vídeos que, quando o fogo estava em pequena proporção, ele ainda poderia ser contido. Sim. Só que, claro, a gente sabe que o mais valioso de qualquer local é o ser humano e não o patrimônio. Sim. Tanto que a direção do Forte lançou uma nota que foi feito corretamente. Eles se preocuparam na evacuação e proteger as vidas dos funcionários, colaboradores e os clientes, e não do patrimônio. Sim. Né? Mas ali a gente está falando de uma coisa de grande proporção. Mas tudo de grande proporção, Jaquel, começa pequeno. Começa pequeno. Então, se você tem a preventivo, o equipamento e os funcionários ali, o controle... É o que a gente estava falando. Se esse zelador não souber usar o extintor, ele não apaga, ele não consegue terminar com esse pequeno incêndio.
que poderia não precisar chamar o bombeiro. Igual aconteceu lá no Irã, a panela da pipoca. Se algum morador soubesse usar o extintor, não ia ter problema, porque poderia dar um problema sério, né? E aí o que acontece? Você tem um zelador, você tem um porteiro ou uma SG que não sabe usar um extintor, ou um vizinho, o que acontece? Vai crescer aquele incêndio, e aí você tem que chamar o bombeiro. E muitas vezes no condomínio as coisas começam muito pequenas, que você consegue combater. Às vezes é dentro dos apartamentos. Eu acho que o nosso grande problema é dentro do apartamento, né? Essas pequenas coisas que acontecem com os próprios moradores. Tem um segredo ali, ó. Para poder fazer o fogo acontecer, né, desde o tempo da caverna ali, são 3 coisas. A gente vai precisar de oxigênio, temos em abundância no nosso planeta, graças a Deus. A gente vai precisar de calor, né, que seria algum tipo de aquecimento ou atrito, e vai precisar de um combustível. Por exemplo, essa mesa aqui é combustível, esse papel é combustível, a minha roupa é combustível, tudo que a gente está olhando aqui é combustível, pega fogo. Então, dentro de um apartamento, de um prédio, no condomínio, você tem todos os elementos que precisa para causar incêndio. O que você tem que fazer ali, então, é a contenção de algum desses 3 elementos. Pegou fogo numa tomada, ou eu vou apagar o calor, que existe ali, que seria a própria energia, né, que seria através do abafamento, ou eu vou tirar, no caso, o combustível. Não tem como você tirar a tomada do lugar, então você vai fazer um abafamento. Então, se a gente partir do princípio que ou eu preciso retirar o material que está em chama do lugar, ou eu preciso combater ele. No caso de uma frigideira, por exemplo, você não tem como fazer em casa, mesmo com o extintor do seu corredor, você não consegue apagar o fogo de uma frigideira com óleo. Então, se você colocar uma tampa na frigideira com óleo e vai apagar o fogo imediatamente porque você cessou o oxigênio. Quando você tirar, vai dar o efeito que a gente estava conversando nos bastidores, que é o flashover ou o boil-over, que vai ser essa questão das moléculas de gordura entrar em contato com o oxigênio e vai multiplicar aquilo ali. Aí você potencializou aquilo. Então, o que faria? Você faria a cobertura dessa frigideira, pegaria essa frigideira mesmo quente e retiraria dali. Você não pode jogar água, você não pode fazer nenhum tipo de processo. Então, às vezes, uma comunicação e uma informação dessa simples, igual eu passei agora, fogo em frigideira não se combate. Fogo em frigideira se contém. É diferente. Você mantém ele até que ele acabe. Entendeu? Então, se a gente tem essas informações bem claras e bem simples, a gente evita uma cacetada de incidentes. É que nem a gente estava falando, né, Irã? Pode ser uma situação de o cara ir dormir e deixar alguma coisa no fogo. Pode ser a situação do cara sair e deixar um carregador de notebook ou de celular em cima de um sofá, que é de veludo, que é de tecido, que pega fogo, a espuma, né? A gente tem aí o caso da Boate Kiss, que a espuma é extremamente inflamável. O grande problema é a sensação muitas vezes a sensação de segurança que o morador tem, né? Que ele acha que nunca vai acontecer nada. Então, eu tive sim um sinistro, né, num apartamento de um 5º andar, onde o morador, ele acendeu uma vela para a religião dele, e saiu e foi trabalhar. E essa vela, por algum motivo, acabou caindo e deu um princípio, e esse princípio acabou incendiando todo um quarto, né, e já estava passando para a sala. Né. Então, tivemos que chamar corpo de bombeiro e tudo mais. Se você não tem um zelador aonde você passa instruções para ele, se você não tem um sistema de incêndio que esteja funcionando, se você não tem os extintores, se você não tem as mangueiras, se você não tem o básico, você não consegue reter ou você não consegue combater o princípio desse incêndio. Né? Então, isso vira uma avalanche, porque as pessoas em casa elas não têm noção assim, ó. Primeiro, o dano que isso causa, né? Exatamente. O dano. Por exemplo, pegou fogo na unidade em cima do teu, o meu tá protegido, daí vem todo mundo na cabeça, mas a estrutura. Cara, não é estrutura, são milhares de litros d'água, às vezes na tua unidade em cima. Esse incêndio que nós tivemos, ele atingiu, né, tanto o apartamento de cima, né, aonde os pisos começou a estourar, e o apartamento de baixo, aonde o gesso cedeu. Por causa da água. Né? É por causa do calor mesmo. Do aquecimento mesmo? Do calor mesmo. Né? Quando o bombeiro chegou, o
o incêndio já estava sendo praticamente todo controlado, né? Mas aí nós vamos bater sempre naquela mesma tecla, aonde você tem que trabalhar com prevenção. Aí você começa a mostrar na prática para o morador a importância daqueles gastos cujo achavam que não seriam necessário, que é a preventiva. Então, você é um acionador que você tem que sempre estar olhando. Se eu não tenho aquele acionador, se aquele acionador ele não funciona, ou ele trava o eletricurto. Nada de isolar a área, área, né? Se eu tenho a bateria das minhas centrais que não estão funcionando direito. Entendeu? Se eu tenho a minha mangueira que não foi vista. Se eu tenho o meu extintor de incêndio, né, que muitas vezes só se olha a recarga, mas se eu tenho o casco influencia na pressão, salvo engano, se eu estiver errado, né? E aquela mangueirinha também, que muita gente também não olha aquela mangueirinha, que muitas vezes você entorta ela racha. Já está ressecada. Já está ressecada. Se você não tem tudo isso, você tem um incêndio de uma proporção gigantesca. Janquiel, me diz uma coisa. Na visão do Mr. Fogo... Muito bom, hein? Na visão do Mr. Fogo, qual o sistema hoje mais importante de prevenção? Que você vai elencar como prioridade, assim? Tá. É um sistema chamado de sistema vital. Esse sistema vital está na nomenclatura da prevenção de incêndio em todo o território nacional e também fora do país. O que é o sistema vital? É o conjunto de 3 equipamentos, né? Que desde do condomínio pequenininho, igual os da Cris, até os gigantescos, né, igual do seu Irã, vão ter. O que é esse conjunto vital para garantir a vida? O nome já diz isso, né? É extintor de incêndio, para fazer o primeiro combate, iluminação de emergência, para iluminar o meu caminho, para que eu não trombe em nada e tenha mais segurança, e placa de sinalização, para dizer onde é que eu vou. Eu faço a seguinte analogia, né? O extintor de incêndio dentro do Vital, ele é o herói, ele é o cara que vai tentar salvar e fazer o primeiro combate. Se não deu certo, eu preciso abrir os olhos e saber para onde é que eu vou. Isso é feito através, se eu fechar os olhos e tentar sair daqui, agora eu já não consigo. Mas se eu abrir os olhos, eu consigo sair porque eu estou enxergando. Isso é iluminação de emergência. Mas se eu for num ambiente grande e eu estiver nervoso, alterado o meu psicológico, às vezes eu posso ficar desnorteado e não saber para onde eu vou. Aí eu olho para o lado e tem uma placa escrita saída. Você sabe para onde você vai. Você tem a segurança do seu caminho. Então você vai ter o herói, você vai ter a clareza e você vai ter a segurança de saber o caminho. Então o sistema vital, ele é fundamental, porque eu posso fazer o primeiro combate e fazer a evacuação, tirar as vidas dali. Aí vai entrar na complexidade de cada condomínio, desde os grandes portes aos pequenos portes, cada nível de risco vai exigir um novo sistema. Mas basicamente, extintor, iluminação e placas, seja placa de saída, seja placa para dizer que um piso está molhado e a pessoa vai cair porque passou ali, seja uma placa para dizer circuito energizado, para a pessoa não botar uma mão e levar um choque. Então, o básico é sistema vital. Esse que o pessoal tem que ficar de olho já no primeiro. Isso, indiferentemente do nível de condomínio e de conhecimento do síndico, seja ele profissional ou seja ele a primeira sindicância no primeiro dia. Se eu sou um síndico, a primeira coisa que eu tenho que garantir é a segurança. Depois eu vou olhar para números. Então, daí eu garanto o vital. O mínimo para a segurança da vida. É esse sistema. Iluminação, extintor e placa de saída. A gente começa a rir de algumas situações que acontecem, né, Janquiel? O pessoal, às vezes, tu diz assim, ó, pessoal, você sabe o que é uma rota de fuga? Porque o que acontece muito, quando tu vai fazer a implantação de portaria remota, controle de acesso, a gente tem todo um trabalho de segurança e de técnica de engenharia para fazer um projeto de portaria remota, por exemplo. E o pessoal ainda não sabe o que é uma rota de fuga. O que é uma rota de fuga, gente? É o local onde diz a palavra, onde você precisa sair, como você falou, com clareza, com iluminação e sem uma geladeira no caminho, né? Conta para nós essa história aí. Assim, ó. Não adianta eu ter uma rota de fuga ou um caminho para mim poder sair se esse caminho está obstruído, que infelizmente foi o que aconteceu na Boate Kiss, que você citou o exemplo. Perfeito. Ali a gente está falando de um acidente que gerou mais de 270 mortos, né? E esses mortos eles eram jovens. Eu costumo falar, eu me emociono porque eu fiz um estudo muito fundo sobre esse incidente, eu fico muito emocionado, que é muito forte, né? É muito forte. E o que acontece? A gente tem que pensar assim, ó, ali quem morreu eram jovens que poderiam ser meus irmãos,
filhos de alguns de nós, eram Cara, filhos de eu alguém. tenho 3 primos nessa relação. Eram infelizmente, filhos lá de Santa alguém, Maria. eram netos de alguém, eram colegas de alguém, eram alunos de alguém e eram amigos de alguém. Então, essas vidas todas foram interrompidas porque um sistema chamado rota de fuga, que é uma porta abrindo, estava trancada porque esteticamente era mais bonito. E foi liberado porque o sistema de corrupção brasileiro diz que se eu te dar uma propina aqui, se eu te dar um negócio ali, eu consigo te liberar. Então a gente teve, infelizmente, ali mais de 200 mortos, irmãos, filhos, netos, sobrinhos, amigos, namorados, noivos de alguém, porque é um sistema de rota de fuga que é o quê? É o caminho que vai fazer você sair de dentro da sua casa até chegar a um ponto seguro. Então, se o ponto mais seguro é o pátio, é o estacionamento no pátio, a minha rota de fuga é o quê? É todo o caminho que eu faço do meu apartamento até lá. Então, se eu não tenho uma escada de emergência com proteção mecânica e tenho uma escada principal, o meu caminho de rota de fuga é desde o último apartamento do corredor, todo o corredor e essa escada. Então, nessa escada, no patamar da escada, não pode existir um vaso de planta. Porque Sacos de lixos? Não Sacos pode de existir. lixos? Por quê? Porque ali eu não estou falando que uma pessoa vai descer tranquilamente caminhando. Eu estou falando que vai sair todo um conjunto de habitantes, seja quantos são por andar no seu condomínio? São 8 apartamentos por andar. 8 apartamentos. Então, 8 apartamentos, se a gente fizer uma média de 2 ou 3 por pessoas, a gente está falando aí de uma população flutuante bem alta. Vamos imaginar que a gente tem ali uma média de 30 pessoas, que é menos do que tem, saindo ao mesmo tempo. Elas não vão dizer, não, você vai na frente, eu vou na frente. Vai todo mundo simplesmente sair correndo e gritando. Quando chegar lá e tiver saco de lixo, carrinho de bebê, carrinho de boneca, casinha do cachorro, bicicleta, no meio daquilo ali, vai causar um acidente, aquela pessoa pode não conseguir sair dali ou ser pisoteada, que foi o que aconteceu no Botkiss. Janquiel, eu só vou te dizer uma coisa. Só quem passou por uma situação dessa sabe. Em 1989, eu era contínuo lá em Porto Alegre, na transportadora Cavalhada. E eu trabalhava no condomínio Oswaldo Cruz, que é bem no centro de Porto Alegre ali, e ele tem 33 andares. E houve um princípio de incêndio no 23º. Cara, quando eu abri a porta de incêndio para descer, eu voltei para dentro da sala que eu estava, apavorado. Porque o que eu vi de sapato, de pessoas descendo dos andares de cima, porque eu tinha 10 andares acima do meu, descendo pela escada, cara, era um estouro de boiada, cara. Porque realmente, claro, eu estou falando num prédio de 33 andares, né? Mas o psicológico foi tão forte nosso, que estávamos na transportadora, que a gente não conseguiu acessar a escada de incêndio. Graças a Deus, Porto Alegre, por ser uma capital, o bombeiro tem uma estrutura maior, daquele local e tal, foi contido muito rápido. Mas eu senti na pele o que é o desespero de um local desse. Deixa eu só puxar o que o Irã estava puxando lá. Aquilo ali, Janquiel, hoje eu tinha 17 para 18 anos, hoje eu estou com 50, e até hoje não sai da minha memória quando eu abri a escada. Tipo assim, ó, tu não conseguia contar, porque lá, a escada de incêndio lá deveria ser uns 4 metros de largura, porque são 33 andares, era gigantesco lá, eram uns 3, 6, 12 elevadores. Então, a escada de incêndio, eu ainda brincava, porque eu ia subir a 3 andares para almoçar de escada, e a gente ia conversando em 5, 6, um do lado do outro, e ia com aquele espaço gigante. Para que um espaço desse? E o dia que aconteceu um sinistro, cara, aquilo parece que... Não, é muito, muito. Por favor, Irã. Passamos também por uma situação, nesse mesmo dia que foi do sinistro, foi logo que eu assumi como síndico, o antecessor ele tirou o portão do lugar, sem fazer projeto, sem nada, sem analisar, sem nada, e passou para frente. Então, quando esse portão estava abrindo, ele praticamente tirava uma boa parte da via. E o que aconteceu? O caminhão do bombeiro chegou e não entrava, não passava. E simplesmente tiveram que arrancar o portão, né? O caminhão praticamente arrasta. O caminhão, eu falei, entra. A última coisa agora, para mim, o que importa é o portão. Né? O caminhão entrou, o caminhão derrubou o portão, né? Porque o portão passou a comer uma boa parte de uma via.
né? E se você tem, né, pessoas, se tivesse pessoas dentro do apartamento, correndo risco. Qualquer segundo é precioso. Não, a gente estava conversando nos bastidores ali que o Jean falou. Isso aí eu acho que deve ser até como regra, né? O bombeiro ele vem para salvar vidas, né? O patrimônio naquele momento ali, desculpa pessoal quem está em casa, né? Mas naquele momento, como é que é, Jean? O patrimônio humano não tem valor, né? A vida humana não tem valor, né? Não tem. Não tem. E o preventivo de incêndio é justamente isso, né? A gente conseguir fazer a comunicação clara de que o patrimônio humano não tem preço, não tem hora, e o incêndio não vai te mandar um WhatsApp. Vou pegar fogo agora ali no apartamento 302, dá um pulo ali. Ele não vai fazer isso. Sim. Ele simplesmente vai pegar fogo. E o pessoal negligencia esse tipo de informação. Porque esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, ele é fundamental. Incêndio ele não tem hora, ele não tem momento, ele não tem lugar. E se a rota de fuga estiver trancada, se não tiver um portão de acesso que também faz parte da rota de fuga, ou se não tiver, por exemplo, vamos definir no meu condomínio aonde são as zonas seguras. Pô, as zonas seguras do meu condomínio é sempre no portão ou do lado de fora do portão. O que eu vou ter então? Eu vou pedir para cada morador fazer uma lista dos nomes de quem mora dentro do apartamento dele. E vou eu, como síndico, ter o nome de cada pessoa que mora no apartamento. Em caso de sinistro, por exemplo, o bombeiro chegou, você vai apresentar, essa aqui é a ata do nome de cada morador daquele bloco. São 40 moradores, é a Joana Maria. Por quê? Você vai fazer uma preventiva num sinistro, igual eles fazem em países de primeiro mundo. Eles vão chegar sabendo que se juntou todo mundo na calçada ali, você consegue saber quem trabalha fora, quem não trabalha fora, quais são os nomes de quem está ali, para fazer contato imediato. E se uma pessoa passou mal com nervosismo e caiu embaixo de uma mesa, atrás de um sofá, e alguém não viu ela, e a própria fumaça vai fazer com que ela morra? E aí? Agora, se eu tiver uma lista simples de nomes por apartamento e por andar, eu já consigo fazer uma chamada, eu já consigo fazer uma sinalização de, corre. E ainda mais agora com a questão do home office, que tem muito mais gente interna, às vezes, que tu não sabe. Sim, é por isso que a medida simples, ela ajuda, né? E você tem que ter equipamentos funcionando, você tem que ter, além de todos os equipamentos estar em dia, a estrutura está em dia, você precisa ter pessoas que saibam utilizar esse equipamento. Porque você pode ter o melhor equipamento dentro do seu condomínio. Se você não tiver pessoas que pelo menos tenham uma noção de como funciona, não vai adiantar nada. Então você precisa, além de todo equipamento, você também precisa de mão de obra, você precisa de pessoas que saibam um mínimo para poder utilizá-lo. Por isso que é importante a gente padronizar os sistemas, né, Irã? É aquela situação. Primeiro, 193. Segundo, administração e funcionários. Né? Eu vejo muito, tu falou, Janquiel, de WhatsApp. Cara, eu vejo muito a galera filmando. Quando eu recebo nos grupos alguma filmagem, a primeira coisa que eu pergunto para mim, será que o cara ligou para os bombeiros antes de fazer a filmagem? Não, isso infelizmente é a questão, volta à questão cultural, né? Volta à questão cultural. A gente faz parte de alguns grupos ali de comunicação de bombeiros civis, bombeiros como um todo, e a gente recebe por dia muito acidente, infelizmente, para a gente poder ter consciência dos riscos, né? E infelizmente o pessoal está mais preocupado em filmar e mostrar o que está acontecendo do que combater. E às vezes ele mesmo se coloca em risco porque ele esperou tempo demais para fazer alguma coisa. É que hoje, assim, a imagem ela é um complicador nas nossas vidas hoje. Né? Eu, João, penso assim, a imagem é um complicador. Porque nós estamos aqui fazendo um trabalho, cada um dando o seu depoimento, querendo contribuir para que os amigos em casa não passem por muitas das coisas que a gente passou. Né? Chegar um caminhão de bombeiro e não poder entrar no condomínio porque houve uma mudança de estrutura de portão. Né? Uma pessoa de idade, né, Cris, que não sabia, que não tem zelador, não tem faxineira, mas naquele momento ele poderia ter salvo a vida de alguém, chamando, orientando o 193, ou mesmo saindo em primeira instância e se salvando. Então, às vezes a gente está aqui para bater, que o pessoal diz, mas vocês estão chovendo no molhado, falando, mas, gente, acontece. Isso é cultura. Acontece. Chover no molhado e repetir é cultura. Então, o que eu ia dizer para vocês? Gente,
O programa Resolve Síndico, ele sempre é isso. O pessoal, às vezes, Janquel, diz assim, vocês começam um assunto e vão para outro, mas que tudo é ligado. Por exemplo, se a gente falar aqui das preventivas, em algum momento ele vai linkar na questão criminal e civil, que é direito. Daqui a pouco ele linka, principalmente nós que somos da área técnica, na área técnica, as normas NBRs. Então, isso é um assunto que tem muito a ser debatido. E, culturalmente, nós temos que contribuir para que mude algumas coisas, né? Sim. Você que está em casa, pega na descrição aqui embaixo do vídeo, tem os contatos da Cris, os contatos de Irã e do Mr. Fogo. Nós, do Resolve Síndico, realmente somos uma gota no oceano? Não, nós somos o oceano que vai cair uma gota, com conhecimento, mudança de cultura, de hábitos e, principalmente, credibilidade. Estamos aqui com Janquel, que foi nos indicado por uma colega de curso do Bombeiro Civil, a Juliana Quinte, muito obrigado. Cristina, amiga em comum do Ayrton, ficamos sabendo agora. Irã, além de ser um síndico que a gente já se conhece, do profissionalismo, grande amigo do nosso técnico ali, né? Vizinho do Leandro Pandolfo. Muito obrigado a todos vocês, com carinho mesmo. Cris, o que você achou? Dá para a gente continuar nesse mundo de sindicância? É bom, né? É bom. Não, é bom sim. E a gente fica muito feliz quando consegue realizar dentro do condomínio as coisas que você se propõe no início do ano. Né? Você tem um projeto, um planejamento. E aí vai chegando, os meses vão passando e algumas coisas vão acontecendo no meio que te tiram daquele teu projeto. Mas faz parte, né? E aí, como é que é o síndico? Ele é um grande gestor de várias áreas dentro de uma empresa, né? E é o que a gente faz e é muito bom e eu gosto muito dessa área e o que mais me deixa feliz é ver o meu condômino com seguro, né? Seguro em todas as áreas, até da limpeza mesmo. A gente não falou, não é a nossa live, mas até de ver aquele corredor bem limpo, aquela vizinha feliz, sabe? Eu acho que isso é muito bom. E sem falar do preventivo, né? Que é para todo mundo, né? Que é importante, que não tem o que fazer, tem que levar para a Assembleia, tem que aprovar orçamento. Porque tem um amigo síndico que fala assim, hoje em dia morar em condomínio é para quem consegue, quem pode. E não adianta, você tem que cobrar isso do seu condômino. Fazer ele enxergar que ele vai ter que, em algum momento, sim, pagar, porque quem vai pagar por isso, né? Tem que ser, não tem o que fazer. Mas é muito bom e estou à disposição. Cris, a gente quando faz com carinho, com gosto, é bem melhor, né? Ontem eu tive com meu amigo Sandro, lá da Fast Fariú, que a gente estava numa assembleia para aprovar um mercado autônomo da Fast Fariú em Biguaçu. Ele assim, João, sabe por que eu gosto desse meu trabalho? Porque as pessoas me recebem com um sorriso. Cada vez que eu estou abastecendo uma loja da Fast Fariú, alguém entra, pô, tu está abastecendo de chocolate, o sorvete que a gente gosta. Daí eu fiquei curioso, tá, e o que tu fazia antes? Eu era dono de farmácia, cara. O pessoal só me procurava quando eu estava doente. Então, às vezes, as pessoas não veem que uma mudança dessa... Às vezes, a gente está fazendo um trabalho de síndico que alguém diz assim, ó, Cris, parabéns. Muda o dia da gente, né? E tem muito mais condôminos nos acreditando e nos credibilizando do que oposição, né? Hoje em dia, sim. Eu acredito que sim. Por isso que é importante aquilo que a gente vai fazer um programa e a gente vai voltar a conversar, Cris, que é a continuidade das gestões de síndico. Irã, agradecendo, mandando um grande abraço para os nossos amigos lá da Palhoça, o Leandro, né, a Cris Alves, que mora lá, também mora no teu condomínio, também grande parceira aí do Resolve Síndico, que já foi entrevistada aqui. Muito obrigado, Irã, pela credibilidade que você traz para a gente, a parceria e saber que o teu trabalho está tendo continuidade. Para nós que trabalhamos no mundo condominial é muito legal, cara. Obrigado de coração, Irã. Não, sou eu que agradeço por estar participando de um assunto tão importante que é a preventiva, sendo um dos itens de maior importância para que nós síndicos temos um cuidado muito grande, que é onde você tem que ter empresas altamente qualificadas e confiáveis, onde você tem que ter técnicos aonde vão te apresentar a parte técnica que você tem que acreditar, tem que confiar, né? E principalmente
a conscientização de moradores, né? É uma parte fundamental, você conscientizar, passar informação, e quando você percebe que isso está fluindo, quando você percebe que uma criança de 7 anos, 8 anos, sabe o que é um sistema de incêndio, sabe o que é um alarme de incêndio, tem na cabeça dela 190, então você vê que seu trabalho está sendo reconhecido, né? E quando você tem moradores que compreendem e entendem que o gasto que você faz com preventiva não é um gasto à toa, não é um gasto que não é de primeira necessidade, você vê que realmente eles estão conseguindo entender que o importante é a vida, é a segurança. Que a segurança não é somente portaria, não é somente vigilância, não é somente monitoramento. Eu tenho comigo que um dos principais pilares de segurança é, sim, o sistema de incêndio, a preventiva de incêndio. Ele comunica tudo, né, Ira? Ele comunica tudo dentro do condomínio. Ele te dá mais do que as fofoqueiras lá, né, Janquiel? Janquiel, eu gostaria muito de agradecer o espaço aqui da Mr. Fogo, né? Hoje, sabendo que além dos cursos, de todo o acompanhamento técnico, também é uma empresa que fornece material. E passa os canais aí para o nosso pessoal que está em casa do Resolve Síndico, que quer acompanhar o Janquiel no Mr. Fogo. Eu quero agradecer primeiramente a Resolve Síndico, agradecer a você, João, né? Agradecer a Cris, que já é nossa cliente do Sistema de Prevenção de Incêndio já fazem 3 anos. Agradecer o Irã, que eu estou conhecendo agora. Acredito que em breve a gente vai estar trabalhando lá para vocês, em breve, se Deus quiser, ter uma boa comunicação lá e desenvolver um trabalho junto, né? Esse tipo de trabalho que a Resolve Síndico está fazendo, de abrir esse portal de comunicação para o síndico em todo o campo gigantesco que é uma sindicância, é muito importante. Às vezes a gente pensa que ele é uma gotinha no oceano, mas não, ele é um oceano. Ele é realmente muito grande. E falar de vida, de patrimônio, falar de segurança não tem preço, né? Então, poder fazer um trabalho igual a gente faz de prevenção de incêndio, com trabalho de desenvolvimento cultural e mental, lá no Instagram, @MrFogoOficial. A gente faz live 3 vezes por semana falando sobre isso. Mais uma live na quinta-feira grande no canal do YouTube, onde a gente também gera 2 vídeos por semana. Nos nossos vídeos eu não vou apresentar, tanto é que o pessoal, grande parte do pessoal, não me conhece como empresa instaladora de sistema de prevenção de incêndio. Eu sou um. Eles me conhecem como coach, como palestrante, como treinador, mas não. Eu sou um empresário da área de prevenção de combate a incêndio. Eu instalo e vivo de instalação de hidrante, instalação de para-raio, de gás, de alarme de incêndio, de fazer laudo. Só que a nossa preocupação, além de fazer o serviço, é gerar segurança através da cultura. Então, o meu foco ele é muito na questão de gerar valor pela visão e percepção. Por isso que o pessoal às vezes confunde qual que é o meu papel dentro disso. Então, eu só tenho a agradecer muito. Então, o canal do YouTube é Mr. Fogo. Só colocar Mr. Fogo vai aparecer a minha fotinho lá bem grande. E no Instagram também. Adiciona @Projeto Resolve Síndico lá, que a gente divulga com o maior prazer. Você que está em casa e está nos acompanhando, isso é o Projeto Resolve Síndico. Pessoas que trabalham na área condominial e fazem a diferença e são indicados por um colega. Profissionais que dão aula e dão exemplo de profissionalismo e ética são indicados por Resolve Síndico. Síndicos que se destacam na região são indicados por Resolve Síndico. Então nos acompanhe toda quinta-feira às 19 horas no canal do YouTube, ok? Resolve Síndico 2022.